Nem posso e nem vou ficar calado diante do que está acontecendo. Eu não quero aqui colocar medo em ninguém, apenas quero repassar informações de alerta, pois a palavra de Deus manda-nos alertarmos concernente o que está acontecendo e não é brincadeira não, gente. Foi registrado ontem na cidade de Cabo, no sul da África. Eles registraram lá o maior grau de temperatura, um dos maiores graus de temperatura já registrado na Terra, 45,2 graus de temperatura. Você sabe o que isso significa? Então vou dizer para vocês o que isso significa. Aparentemente é só uma notícia, mas só que não. Tem muita coisa por trás de tudo isso e que muita gente não está percebendo o que está acontecendo, mas eu vou esclarecer aqui para vocês. Temperatura que a cidade de Cabo atingiu ontem, gente, de 45,2 graus. Eu vou exemplificar aqui para vocês. Se você pegar um ovo, colocar na frigideira e colocar assim no meio da rua, o ovo vai fritar. O ovo vai fritar, gente. Muita plantação ali foram destruídas pelo calor da temperatura. Veja só o que eu vou dizer aqui para vocês. Aqui no Rio Grande do Sul, esses dias agora, essa semana, né, foi registrado um grau de temperatura assim acima do normal no Rio Grande do Sul. Foi tão grande a quintura que os fazendeiros, os agricultores tiveram um prejuízo enorme. Queimou a lavoura, gente. Queimou o milho, a plantação, sabe? As melancias derreteram. Os girimuns, as abóboras murcharam com a temperatura elevadíssima. Elevadíssima, de mais de 40 graus. O que isso tem a ver com a Bíblia? É a Bíblia se cumprindo, gente do céu. No Rio Grande do Sul, uma região onde costuma chover muito, onde o clima geralmente é frio, agora quente, pegando fogo, que nem diz aqui nós, aqui no Nordeste, quente, pegando fogo, certo? Veja só o que está acontecendo. É a Bíblia, a palavra de Deus, que está se cumprindo. Isso aí são sinais da volta de Jesus. A Bíblia diz que quando for no final dos tempos, haveriam sinais no céu, na lua, nas estrelas. E nós estamos vendo todos os dias, através de vídeos, sinais que estão sendo registrados diariamente em diversas partes do mundo, sabe? Olha só, a Bíblia diz lá no livro de Provérbios, capítulo de número 15 e versículo de número 24, que para o sábio, o céu, o caminho da vida é para cima, mas o caminho da desgraça, da derrota, da destruição é o inferno e fica para baixo. O inferno é para baixo. O núcleo da terra é fogo. É constituído de níquel e ferro derretido. Com isso, eu não estou dizendo que o inferno encontra-se nas profundezas da terra, porque o núcleo da terra é um ambiente físico geográfico e o inferno é um ambiente espiritual. Apesar do núcleo da terra ter a mesma temperatura, ou aproximadamente a mesma temperatura do Sol, em torno de 6.000 graus, gente, lá é muito quente. O inferno é muito mais quente, gente. E a Bíblia diz que apesar de ser tão quente, lá o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. As pessoas que irão ser condenadas, as pessoas que irão ser lançadas no inferno, não vão poder morrer. Mas apesar de ser tão quente assim, existe outro lugar que é mais quente do que o inferno. A Bíblia diz que Deus vai pegar o inferno, o diabo, os seus anjos e todas as pessoas que se esqueceram de Deus. Irão lançar todos no lago de fogo, que é mais quente do que o inferno, para padecerem todos ali
eternamente. A natureza está se revoltando. Sempre quando existe uma injustiça, a natureza dá sinais. Principalmente quando se refere às coisas sagradas, às coisas que estão registradas no livro santo. Lembra quando Jesus morreu e estava crucificado? A natureza se revoltou. A Bíblia diz que a terra tremeu, o sol se escondeu, acabou o brilho do sol. Houve um terremoto terrível, as pedras se fenderam ao meio e a Bíblia ainda diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O que está acontecendo aí, esses graus elevados de temperatura, é a natureza se revoltando, é a natureza dizendo assim, a terra dizendo assim, não suporto mais. Ele está voltando, Jesus está voltando. Não suporto mais com o pecado do homem, com a maldade do ser humano. A natureza está se revoltando contra a maldade do ser humano, contra o pecado do ser humano. O ser humano está destruindo o sistema, o ecossistema. Tudo que Deus criou foi perfeito, mas nós, os seres humanos, sabe? Curiosos, querendo sempre crescer, querendo sempre galgar posições mais elevadas. Estamos destruindo, estamos invertendo os valores. Aquilo que era errado no passado, hoje não é mais errado. O que era errado no passado, gente, é errado no presente. O que é pecado, que a Bíblia diz que era pecado, continua sendo pecado. Mas os homens não têm feito caso algum concernente a essa temática. Cada um segue o seu caminho, faz o que lhe apraz, aquilo que lhe agrada, e ninguém tem nada a ver com isso, e segue o fluxo. Veja só uma coisa, a Bíblia diz que haverá um tempo em que o sol aquecerá a sua temperatura 7 vezes mais. 7 vezes mais. Quando é que o sol vai aquecer 7 vezes mais? No período da grande tribulação. Você sabe qual é a temperatura do sol? Aproximadamente 6.000 graus de temperatura. Mais ou menos isso. Aí imagine o sol esquentando 7 vezes mais. Multiplique 6.000 graus de temperatura vezes 7. Ora, com 45 graus,2 devastou toda uma plantação, toda uma vegetação, queimou, sabe? Meteu câncer de pele num monte de gente. 45 graus. Dá para fritar ovo. Se você tiver paciência, dá para passar um churrasco no asfalto. Imagine o sol, 6.000 graus de temperatura, multiplicado por 7. A Bíblia diz isso, gente. Está lá no livro do profeta Isaías. Não é conversa de carochinha, não. É fato real, gente. É profético. Veja só. O sol é 332.900.000 vezes, 332, quase 333 milhões de vezes maior do que a Terra. O Sol é maior em massa. E em volume, o Sol é maior do que a Terra 1.300.000 vezes maior do que a Terra. O Sol é. Aí imagina agora essa estrela que é o Sol, esquentando 7 vezes mais. A Bíblia diz, gente, se você que é estudioso da palavra de Deus sabe do que eu vou dizer. A Bíblia diz que as pessoas vão assar no meio da rua, sabe? Não vai ter ar-condicionado, vai ter um período na grande tribulação, um período de tempo em que isso vai acontecer, que não vai ter ar-condicionado no mundo que vai aliviar a quentura do ser humano. As pessoas irão padecer, irão desmaiar com tanta temperatura, com a elevação da temperatura. É a Bíblia se cumprindo. A Bíblia se cumprindo diariamente. E as pessoas continuam o fluxo da vida, vivendo como nos tempos de Noé, né?
bebiam, comiam, casavam-se, davam-se em casamento e dizia que está tudo normal. Noé pregou anos e anos e anos e anos e anos, dizendo que vinha um dilúvio. Ninguém acreditava porque nunca havia chovido antes. Subia um orvalho de baixo assim, sabe? Subia um orvalho da terra e molhava as plantas e aguava as plantas, certo? Não caía chuva do céu. Então era uma coisa nova. O pessoal dizia: você está ficando louco, Noé, isso não existe. Então chegou o dia em que Deus disse: construa a arca, coloca os animais dentro, e ninguém quis ouvir a sua voz. Então pode vedar, vede por dentro com betume, vede por dentro, que eu vou vedar por fora. Quem vedou a arca por fora foi Deus. Foi Deus. Então quando começou a chover, meu amigo, choveu o primeiro dia normal. Aí, meu amigo, o povo começaram a se aperrear, todo mundo correu para a arca e disse: Noé, abra a arca, Noé, abra a arca, Noé. Aí Noé disse: eu não posso, gente, não tem como abrir, gente, já era. Foi exterminado da face da terra todos os seres humanos, com exceção Noé e sua família, sabe? Da mesma forma, a Bíblia diz que aconteceu nos dias de Noé, acontece nos nossos dias. Jesus está voltando e os sinais que precedem a sua volta, o seu retorno, o seu regresso, os sinais estão aí, diante dos nossos olhos. São tantas visões, tantas revelações, tantos fenômenos naturais, acontecimentos catastróficos em diversas partes do mundo, do planeta. É Deus chamando a atenção dos homens. É Deus dizendo: olhe, meu filho está voltando. Vai se cumprir a profecia. Gente do céu, nós ainda iremos ver muitas coisas. Tem lugares aqui no Brasil, por exemplo, vamos tomar o Brasil como exemplo. Lugares aqui que era o ano todo chovendo, clima frio, temperatura agradável. Agora é só sol brabo, quintura elevadíssima. Tem cantos aqui no Brasil que era só sol, temperatura alta o ano todo. Tá chovendo granizo, chovendo pedra de gelo. Só esse ano, só esse mês, só esse mêsinho agora, só essa semana choveu granizo, choveu pedrinhas de gelo em mais de 100 cidades. Em mais de 100 cidades no Brasil. Você disse: isso é normal, isso é... O homem sempre explicando: isso aí é fenômeno da natureza, acontece sempre, aconteceu, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Aí vai botando, explicando cientificamente. Claro, existem essas explicações científicas, mas nós não somos bobos. Nós estamos percebendo que as coisas estão diferentes, gente. Estão diferentes de 20 anos atrás. Muito diferente. Diante das nossas barbas acontecendo tudo isso, sabe? Aí apareceu uma pessoa aqui e pediu assim: meu irmão, pare de falar essas coisas. Porque é o seguinte, gente, a vontade do diabo, de Satanás, é que essas verdades não sejam repassadas. É que as pessoas continuem vivendo como se nada tivesse acontecendo, sabe? E que elas não... A vontade do diabo é que as pessoas não venham saber do que está prestes a acontecer. Mas nós não podemos nos calarmos, meus amados, meus ouvintes, meus queridos. Nós não podemos nos calarmos. Eu só estou aqui dizendo isso porque eu amo todos vocês. Eu quero o bem de todos vocês. Eu quero o bem do meu pai, dos meus irmãos, da minha mãe, de toda a minha família. Eu quero o bem dos meus amigos. Eu quero o bem dos meus seguidores, daqueles que ouvem, me assistem aí através das redes sociais. Eu quero o bem de todos vocês. Eu estou aqui passando só um alerta. Eu estou aqui verbalizando as escrituras da minha forma ignorante assim de ser. Não sei falar bonito tecnicamente, não tenho aquele conhecimento profundo na palavra. Eu poderia estar trazendo esse conteúdo aqui de uma forma diferente, mais explicativa, com mais detalhes, com detalhes minuciosos, mas acredite no que eu estou dizendo para vocês, que o que eu estou falando aqui não é mentira, não é invencionice humano, não é história
de carochinha não, para amedrontar as pessoas não, gente. São os sinais, são os sinais. Tem pessoas que estão me enviando vídeos de sinais que tiraram, que filmaram no céu, sabe? Nas estrelas, na lua, sinais, são sinais. Vamos ser taxados de loucos, somos taxados de loucos, né? Aqui acolá me chama de fariseu, de mentiroso, de falso profeta. Eu estou só verbalizando a palavra de Deus. Agora, se alguém aí disser para mim, você está errado, a Bíblia não diz isso, não vai aparecer essa pessoa que vai dizer que eu estou errado, que não diz isso, porque diz a palavra de Deus. Então você que é cristão, você que crê em Deus, a Bíblia, ela contém a palavra de Deus e ela é a palavra de Deus. É a boca de Deus falando aos homens. Então se você tem Deus no coração, meu querido, você há de saber que essas palavras são fiéis e verdadeiras, não porque são minhas. Eu estou só repassando aquilo, sabe? Porque o diabo não quer que essa mensagem chegue aos corações, às pessoas. E o inimigo vai continuar usando pessoas para dizer que é mentira, que Jesus não virá, que isso aí não são sinais que precedem a volta de Jesus, porque sempre existiu. Eu digo toda a vida é a mesma coisa. Sempre existiu, vírgula. Os sinais com tanta intensidade como estão acontecendo no nosso século, nunca houve em século nenhum. Estamos próximos do fim. Então, alerta, povo, todos vocês que estão me ouvindo, alerta, que nós possamos entrar no trilho, na vontade do querer da vontade de Deus. Eu, você, missionário, pastor, pregador, todo mundo, Jesus virá, gente. Está muito próximo à sua vinda. Até a próxima, se Deus quiser.